criminalidade, mas tem gente que não está. E o presidente do STF, Edson Fachin, afirmou que cerca de 100 magistrados especializados no combate ao crime organizado exercem atividades consideradas de risco sob temor de represálias e 79 deles contam com medidas protetivas. Estou fazendo um plano de vida, né, às custas do cidadão honesto. Não que eu não seja honesto, mas que eu seja um injustiçado. Esta que é a grande verdade, porque ser condenado por defender uma criança de 13 anos, para mim é uma medalha que eu carrego no meu busto. Não é uma condenação, não. Falando em bandidagem, agora não a bandidagem presa, estou falando da bandidagem solta. Ela está ameaçando os nossos juízes. Eu nem consigo pensar como é isso, viver com medo da criminalidade. Ainda bem que nós, cidadãos comuns, estamos a salvo da criminalidade, mas tem gente que não está. E o presidente do STF, Edson Fachin, afirmou que cerca de 100 magistrados especializados no combate ao crime organizado exercem atividades consideradas de risco sob temor de represálias e 79 deles contam com medidas protetivas. Durante a solenidade de instalação das novas varas estaduais especializadas em organizações criminosas e lavagem de bens, direitos e valores do Tribunal de Justiça de São Paulo, Fachin também defendeu o reforço das ações de segurança dos magistrados que atuam contra facções. Além de ameaças diretas, o ministro alertou para novas formas de intimidação como ataques cibernéticos, exposição indevida de dados pessoais e campanhas coordenadas de perseguição digital. Aspas para o Fachin. Requer-se também um cuidado imenso com as atividades de inteligência e monitoramento dos magistrados que as organizações criminosas têm levado a efeito, bem como com a segurança que acaba sendo vulnerada pela criminalidade transnacional e tecnológica, ou seja, pelos ataques cibernéticos, exposição indevida de dados pessoais, campanhas coordenadas de intimidação, perseguição digital. Fecho aspas. Eu vejo isso como um perigo, porque o discurso do Fachin, ele não está falando da segurança que um juiz deve ter para julgar um criminoso. Ele está colocando qualquer crítico da atividade jurisdicional no balaio de crime organizado. Veja onde isso vai parar. Veja onde isso vai parar, Eduardo. Pavinato, é exatamente isso. É mais uma janela de oportunidade para a implementação da censura, né? Vale lembrar que isso é mais um flanco, né? Mais uma frente de atuação. Nós tivemos tanto o CIED, né, lá do ministro Alexandre de Moraes, tivemos, né, na forma do ativismo judicial, violou, não quiseram nem saber do artigo 19, parágrafo 1º do artigo 19 do Marco Civil da Internet, e agora a gente tem esta postura, né? Já não basta o caráter personalíssimo, né, o caráter pessoal, de que se você falar mal da minha pessoa, você está atacando as instituições. Agora se você falar mal de qualquer magistrado ou fazer apontamento à classe de magistrado, não importa se fazer, não precisa fazer um direcionamento a um indivíduo, a classe de magistratura, você será enquadrado equivalente a uma organização criminosa. Apenas isso. Curioso, né? E aí bem você apontou, Pavinato, que isso não ocorre, por exemplo, se um magistrado que tiver diversos pelo Brasil, né, que faz o enfrentamento correto e justo do crime organizado, dormindo em fórum, como a gente já viu reportagens e documentários. Esses tipos de juízes não recebem qualquer atenção, por exemplo, do ministro do Supremo Tribunal Federal. Vai lembrar que é o próprio Edson Fachin que decidiu daquela forma em 2020 que a polícia não poderia adentrar nas favelas, né, sem apresentação de um plano prévio, e obviamente que isso, não, mas aí falaram, não, isso é fake news, porque o Fachin não fortaleceu, não. Ele não fortaleceu, mas ele não permitiu que adentrasse as favelas sem conhecimento prévio das operações. É óbvio, está muito claro todo o cenário, é mais uma frente
para tentar censurar as pessoas e, evidentemente, daquela forma de diluir a individualidade, né, colocando uma coletividade sempre abstrata. E aí eles podem enquadrar do jeito que eles acharem melhor, Pavinato. Eu fico preocupado também, porque tem só 6 juízes, né, como diria a Eliane Cantanhede, né? Tão pouquinho, né? Porque a sociedade hoje, que existe uma boa parcela da magistratura que forma a magistratura organizada. Você sabe que quando eu li essa notícia, o pensamento que me veio, João, foi o seguinte: tem 2 classes hoje que eu não gostaria de enfrentar. Uma é o narcotráfico e outra é a classe dos juízes. Porque eu, por exemplo, sou vítima da magistratura organizada. Eu não tenho direito no Brasil. Eu, em várias frentes da justiça do trabalho, na justiça criminal e na justiça civil. E na justiça também, no direito administrativo. Eu não tenho direitos no Brasil. Exato. Mesmo que o direito diga que eu tenha, eu não tenho, porque eu sou vítima da magistratura organizada. E agora eles vão criando barreiras e vão se tornando intocáveis. Exatamente, vão se tornando intocáveis. Talvez a solução do Fachin, além da censura, como o Eduardo mencionou, seja criar mais um penduricalho, né? Cria mais um aí penduricalho para o judiciário, já tem tão poucos, né? Ainda, considerando aquela discussão para inglês ver, né, do fim dos penduricalhos, que a gente sabe que não é uma discussão verdadeira. Então, a gente acreditar que o crime organizado, que está em todas as esferas do poder brasileiro, empresarial, tem postos de gasolina, né? Dizem que tem até usinas, né, padarias, tudo empresarialmente, está na Faria Lima, que ela não tem acesso aos dados dos magistrados. Pô, isso é uma bobagem enorme, óbvio que tem, né? Se está dentro do Estado, tem. E o que a gente observa é que muitos dos players, né, que nos aparecem na mídia como combatentes do crime organizado, né, me parece que o trabalho está deixando bastante a desejar, na medida em que o crime organizado não para de crescer e mandar em cada vez mais territórios, empresas, né, órgãos públicos. Então esse combate está bem a desejar, deixando bastante a desejar. Vide agora decisões do governo norte-americano contra alguns personagens, e o governo brasileiro, ou mesmo a magistratura brasileira, corre no sentido contrário dessas decisões, né, como se fosse uma decisão essencial 100% política. Então, há um estranhamento muito grande, né? Fatos ali que estão nos causando muita estranheza, que a gente espera maior esclarecimento. Como dito, o que o Fachin diz é uma coisa, né? Sempre uma embalagem cheia de clichês, né? Que ele adora os clichês. Ele que chegou a criar o desordem informacional, lembra dessa bobajada toda quando ele votou ali para censura, junto com a Carmen Lúcia e outros juízes. Então, assim, mais uma embalagenzinha bonita. A roupagem da expressão é sempre um sucesso, né? Quando você embala bem, faz uma expressão bonita, né? Você enfia qualquer coisa que a pessoa nem percebe, a pessoa até sorri. Se você parar para pensar, a pessoa até sorri. Agora, quando a gente fala, é lamentável que um só magistrado fosse vítima do narcotráfico, que um só magistrado esteja com a sua vida em perigo por ele exercer a atividade jurisdicional, a atividade judicante do Estado, e eu já disse aqui mais de uma vez, e repito, o juiz, o magistrado, quem julga, tem o dever mais nobre dentro de um Estado de direito, e mais nobre ainda se esse Estado de direito é democrático. A função mais importante em qualquer Estado de direito democrático é a função de julgar. É a função do juiz. É fazer valer o direito. É a função mais nobre, mais importante, e sem ela não é possível existir Estado de direito democrático. Só que é preciso, para ter esse poder, ter uma certa nobreza. E quando a gente vê esse quadro triste de um juiz ter a sua vida ameaçado por cumprir a sua função judicante, nós não podemos nos esquecer que isso também é culpa do magistrado.
Porque no Brasil hoje tornou-se regra condenar aquele que fala e deixar prescrever o crime daquele que faz. Cito o caso da Boate Kiss. O pai de uma das vítimas, que chamou um dos donos da Boate Kiss de assassino, foi condenado. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.